Ah, É, olha, Recording in 40. Progress. Recording in progress. 22. Acho que vou dar mais um minutinho e a gente começa, pode ser? Ótimo. Acho que deu bom. Bom, enquanto a gente espera mais um minutinho, né? Quem vai nos falar hoje é o famoso ministro Alexandre de Moraes. Ele começou a trabalhar com análise, análise gráfica em 2000, 2003 fez curso na Bloomberg, e desde então ele olha para o gráfico e faz os seus trades baseados no gráfico. Hoje ele está projetando sistemas de alta performance para os meios de pagamento, ou seja, continua na área associada e continua fazendo trade. Junto dele o Camilo, que é o nosso enviado das Arábias, que olha pela janela para ver se o mar está pegando fogo ou se está bom para passar o navio. Ele trabalha com inovação lá, faz um mestrado em blockchain e inovação e tem uma abordagem diferente do que o Alexandre de Moraes faz para, para analisar os gráficos. E com isso a gente vai poder ver duas visões diferentes sobre o mesmo gráfico. Bom, Alexandre, é contigo. Bom, boa noite, pessoal. Acho que já fui bem apresentado. Essa história ela é importante, né? Porque acho que quando a gente entende a história, a gente tem todo um contexto, um raciocínio, né, que me trouxe a sistemática que eu construí, tá? Então, lá atrás, meu interesse pelo mercado, ele surge, né, ainda na faculdade. Eu tinha aulas de sábado, né, no curso de engenharia, e foi um pessoal lá na época Bovespa, né, ainda era Bovespa, falar a respeito do que era mercado financeiro, e eles fizeram uma simulação de mercado ao vivo, de pregão ao vivo, e aquilo me encantou, né? Todo aquele jogo, né, de compra e venda e os blefs puta, aquilo me encantou. Eu me apaixonei pelo mercado naquele exato momento, né? Foi naquele exato momento. Depois disso, eu comecei a perceber que, pô, eu gosto realmente disso, comecei a acompanhar, ainda não investia, né, começou a surgir o interesse de investir, tive um outro professor também que incentivava muito, né, começou a falar de montar carteira, de mitigar risco, pô, analisar balancete, isso é muito legal, né, então, foi quando surgiu o meu interesse aí pela análise gráfica. Eu fiz esse curso na Bloomberg, bem citado aí pelo Paulo, tá? E comecei, então, eu operava muito pouco na época, olhava ações, olhava gráfico semanal, descia até gráfico de uma hora, para poder fazer entradas, né? E o gerenciamento era semanal, tá? Tive Ah, é anos bons, sensacional. né? Tive anos bons até que veio, né, o choque de realidade do que é o mercado, né? E tomei algumas pauladas aí bastante feias, foram alguns traumas, inclusive isso me afastou do mercado por um tempo, tá? Eu tive um baque bastante grande, né? Vai operar alavancado, esse tipo de coisa, fui surrado, tá? Fui surrado. Foi quando, quer dizer, o que eu sei não é suficiente, né? Eu tive que admitir minha incompetência, né? Perante o meu espelho olha, não posso estar exposto a esse risco. E me afastei do mercado naquele momento. Anos depois, né, voltou, né? Porque sempre aquilo é uma paixão, né? Então, por mais que fique de lado por um tempo, acaba voltando, né? Quando se tem a paixão, né? O assunto ele retorna na vida. E eu comecei a ter contato, né, com o pessoal que falava a respeito de volume. Pô, mas, cara, volume, né? Quero entender melhor isso, tá?
foi quando eu comecei a ter contato aí com Richard Wyckoff, né, e com VSA, tá? Isso, naquele momento, vi, né, encontrei uma maneira completamente diferente de olhar o preço, né, olhar para o comportamento de formação de estrutura. Oi, Vicky, eu ouvi sua voz no fundo. Não, Bom, foi. ok. Então, se quiserem, podem me interromper, tá, pessoal? Não tem nenhum problema, tá bom? Bom, eu sou programador, né? E com o VSA, eu comecei a... Pô, isso tem uma lógica diferente aqui, né? Vou tentar trazer da programação, fazer scripts aqui, indicadores, conseguir visualizar essas estruturas que o VSA fala. Então, além de VSA, tive contato aí também com Ana Cooling, David Weiss, enfim, entre outros nomes. Aí ontem eu coloquei até um guia de estudos, né, no grupo. Numa das minhas buscas aí incessantes, né, por trazer conhecimento, eu tive contato com um pessoal, com um indiano, ele misturava VSA com padrões harmônicos do Gartner. Aquilo, porque o padrões harmônicos ele é muito elegante, né? Todas aquelas projeções de Fibonacci, todas aquelas confluências de Fibonacci com aquelas estruturas de volume, né? Aquilo foi outra explosão, né? Queria entender mais então a minha forma de sintetizar o conhecimento, né, do que eu encontrava na literatura, do que eu encontrava em artigos aí, como desse indiano, por exemplo, tá? Era ir para frente do computador e construir indicadores, construir scripts que me permitissem olhar para o gráfico com esses indicadores para entender esse tipo de leitura, tá? Então, eu criei aqui na minha cabeça uma sistemática, tá? Onde o mercado ele é uma briga constante, uma briga entre aspas, a gente já vai entender isso por quê, mas ele é uma disputa, digamos, de territórios, né? Então é como se no mercado existissem níveis, tá? Níveis sim de preços, spreads de preço, onde os participantes, né, vão tomando esses níveis, vão disputando os preços em determinados níveis bastante específicos para tomar uma região. É como se fosse um jogo de caça-bandeiras, sabe? Onde você tem que ir avançando para capturar a bandeira do inimigo e tomando o território. Foi esse o game, né? Eu meio que gamifiquei, né, todo esse pensamento e encontrei essa sistemática. Então, nascem aqui, dentro dessas estruturas, dentro de alguns candles bastante específicos em confluência com essas estruturas, essa história de escudos, espadas, é onde entra aqui a Fibonacci, e uma releitura que eu tenho do BOP, o Balance of Power. É um indicador clássico, tá? Em que eu, digamos assim, temperei esse indicador, tá? Com algumas fórmulas que ao longo aí dos meus estudos foram aparecendo, fui incorporando, né, essas fórmulas nesse indicador Balance of Power, e daí surgiu o Balance of Power Flowering, né, que é temperado, né, que é uma versão adaptada do indicador, tá bom? Durante essa trajetória, tá, eu fundei um grupo chamado Coyote Traders, né, um grupo hoje já não está tão ativo, já foi mais ativo, mas o grupo ainda existe, é uma comunidade ainda forte, tá? Quando eu fundei o grupo, eu tinha um objetivo muito específico, né? Eu já tinha os meus indicadores, mas pô, eu entendo os meus indicadores, eu precisava que o mundo entendesse os meus indicadores. Então, naquele momento, cara, eu preciso que pelo menos uma pessoa ganhe muito dinheiro com os meus indicadores para provar o meu conceito, né? Sem isso, tudo bem, eu entendo, mas isso não quer dizer nada, né? Eu preciso que outra pessoa entenda e outra pessoa ganhe muito dinheiro com isso. Então, aí surgiu o grupo Coyote Traders. É um grupo onde eu passei a distribuir meus indicadores, alguns pagos, outros de forma gratuita, e aqueles que eu via que tinham mais interesse, que faziam perguntas e que realmente estavam dedicados a entender a lógica por trás do que eu tinha feito, tá? Eu meio que fazia uma mentoria lá, informal, tá? A gente conversava, batia papo, trocava ideia,
e naturalmente as pessoas vão adaptando aquilo para a lógica delas, e eu acho que é a melhor forma, inclusive. Então, isso, os meus próprios indicadores também foram melhorados, tá, com a visão dessas pessoas, dessa comunidade. Então, o trabalho não é meu, né? Eu acho que o trabalho é dos Coyote Traders, tá? Do qual, sim, eu sou fundador, mas teve a evolução, a minha evolução como trader se deve muito a esse grupo, tá? Eu acho que é importante isso ser mencionado. Tive a oportunidade também de fazer parte de um grupo chamado Footprint Brasil, que já não existe mais, tá? Mas foi acho que foram os primeiros aqui no Brasil a falar de gráficos footprint. Para quem não conhece, depois dá uma pesquisada, como a gente olha o fluxo de ordens junto com o gráfico de candles, a gente de fato consegue ver o tamanho das ordens, o volume dos ticks em nível de preço dentro dos candles. Então, a gente consegue entender, dentro de um contexto, dentro de uma estrutura de preço, tá? Quem bateu, onde está o agressor, onde está o passivo, quem flipou, quem fez. Está lá a história do Times and Trades desenhadas no Candle. Tá? É um gráfico muito legal. Quem tiver interesse aí, recomendo muito estudar esse tipo de gráfico. Tá? E com essa parceria com a Footprint Brasil, eu me aproximo da Nelógica. Tá? Hoje, meus indicadores eles estão disponíveis também na plataforma da Nelógica. Tá? E o Coyote Trader hoje é uma marca parceira Nelógica, tá bom? Voltar aqui. Vou trazer aqui para vocês uma parábola, tá? Para, acho que, ajudar a traduzir a minha visão de mercado, tá, pessoal? É como o meu sistema de crenças funciona, é muito baseado aqui nessa parábola, tá bom? Então, aqui a gente tem 6 da manhã, tá? Antes de um cinema abrir, né? A gente, algum player informado, né? Ele sabe que a bilheteria ela tem 200 ingressos para a sessão das 15 horas, né? Então, esse formador de mercado já acordado, né? Ele sabe também que vai chegar aqui um ônibus com 60 crianças para a fila A, tá? E ele sabe que no estoque, tá? Tem um estoque de 100 ingressos que é liberado às 13 horas, mas que não é um estoque divulgado, é um estoque de emergência que o cinema tem, tá bom? Então, aqui às 8h45 começa uma fila, né? Então, chegam cambistas desinformados, vê a fila maior, compra 5 ingressos aí a R$10, ele não sabe nada, tem, né, várias bilheterias, ele, aqui está maior, vou comprar aqui, né? Essa é a lógica do cambista desinformado. Né? Tem lá o cambista esperto, né? Ele conta, calcula, conclui um pouco mais de convicção e compra aí 15 ingressos aí a R$10, né? O formador de mercado, ele compra 40 ingressos aí da fila A e aproveita para comprar 20 ingressos da fila B de forma silenciosa, né? Sem pressa, e vai lá e paga R$10, né? Nos ingressos, né? Então aparece um analista, né, um homem de terno, crachá com uma mesinha, uma plaquinha, né, análise de demanda, previsões ao vivo, né, só que ele foi contratado pelo formador de mercado, né, por R$200, né. Então, sua primeira nota, movimentação consistente na fila A, indica aquecimento de demanda, janela de compra aberta. 10 cambistas desinformados leem, compram ingressos entre R$11 a R$13, e o preço começa a sair da bilheteria. Né? Nesse momento, o formador de mercado ele já está posicionado, o analista não informa, e ele amplia o movimento que o formador precisa. Né? Então, entre 10 e 15, meio-dia, a gente começa a ter aqui um pico no movimento, né? Começa a existir aqui o medo de ficar de fora, né? A ganância, né, para você poder tomar a iniciativa, não ficar de fora, né? Então, 10h15 entra um influencer, né? Gente, a fila tá gigante, minha fonte diz que vai faltar ingressos, quem não comprou agora vai chorar depois. Ele não tem fonte, né? Viu uma nota aí do analista, fila crescendo, mais de 40 mil pessoas assistem ele ao vivo, 20 clientes saem de casa, 8 cambistas compram mais, preço a R$18, né? E o formador não se move, né? Ele está lá só observando.
né? Às 11 horas o jornalista publica, né? Passa um jornalista na frente, passam 18. A notícia é verdadeira, também é inútil para quem quer lucrar, o movimento já foi de 10 a 18 antes da publicação, mas ela é legítima, e agora parece oficial, mais clientes saem de casa. O ônibus é confirmado, um cliente posta no WhatsApp da escola, né? O ônibus saiu, chegamos às 14, são 60 crianças. O cambista esperto lê, compra mais ingressos a 22. O formador já sabia, não compra mais nada. Né? A influencer grita, confirmado, um momento de compra, preço 28 já. Meio-dia e 30 a gente tem o pico, né? Preço chega a 35, cambistas eufórico, vou dobrar, formador começa a vender devagar, sem anunciar, 1 a 35, 2 a 36, 5 a 34, analista publica, demanda sustentada, preços podem continuar subindo. Os desinformados pagam 38, 40, formador vendeu 35 dos 40, lucro médio 26 por ingresso. Né? No topo, o formador está distribuindo para os desinformados, que entram por medo de ficar de fora. Cada compra deles financia a saída dele. Né? Então, aqui é interessante a gente notar o seguinte, quando o mercado está entrando, quem tem a informação, quem detém o estoque, já saiu. Ele usou justamente esse movimento de demanda para esvaziar o estoque dele, fazer a distribuição que ele precisa, e ele já está fora do mercado. Tá? Então, entre meio-dia, entre 1 e 15 horas, o colapso e o resultado, o estoque secreto, né? A virada, o jogo dos dois lados. O estoque secreto abre, né? O cinema coloca 100 ingressos extras à venda, sem aviso, sem megafone. O formador sabia, ele já vendeu lá quase tudo. Os cambistas espertos não sabiam, segura 12 ingressos a 22, o preço desaba. Os desinformados comprados a 38 entram em pânico. Né? 13, 15, a queda. O influencer filma a queda, realizei meu lucro no topo, já falei que era para vender. Né? Os desinformados vendem a 18, 14, 11. Quem compra ingressos barato? O formador, com o lucro que ele fez na alta. Ele volta a reacumular aqui a posição dele. O analista contratado some, não atende mais o celular. Das 14h45, esse funcionário aparece. Eu sabia desse estoque, trabalhei aqui 5 anos. Informação certa, time errado. Né? O formador agora tem 25 ingressos da fila A, os comprados de volta a 12, mais 20 da fila B a 10. O ônibus chega com 60 crianças precisando de ingresso. A fila B começa a encher. Né? Às 15 horas o filme começa, o formador comprou a 10, vendeu 35, recomprou a 12, comprou B a 10, vendeu a 30. Né? Ele tem lucro consistente dos dois lados. O cambista esperto acertou a direção, mas errou o estoque. Lucro pequeno ou um prejuízo pequeno. O desinformado comprou topo, vendeu fundo e financiou tudo. Né? A operação aí de todo formador e do cambista esperto foi financiada aí pelo cambista desinformado. Né? Então, qual que é a verdade aqui? Quem tem a informação, quem tem o estoque, ele não escolhe lado, ele escolhe o desequilíbrio. Né? O jogo que aconteceu do lado de fora ele foi invisível para a maioria, né? E inevitável para quem não sabia que estava jogando, tá bom? Agora eu peguei essa parábola aqui, esses horários, esses volumes e esses preços e transformei aqui num gráfico, tá bom? Qual que é a moral aqui da história? Olha, no momento em que a gente tem maior volatilidade aqui, tá? Foi justamente em que a queda já estava anunciada. Tá bom? E se a gente olhar aqui, o que a gente tem confirmando essa volatilidade aqui às 11h45? O alto volume. Tá? Isso é muito importante, pessoal. Quando eu vejo alguém olhando o gráfico de preço, tá, sem nenhum indicador ou sem o próprio indicador de volume na tela, eu não consigo entender como que essa pessoa negocia. Tá? E eu não estou falando que não funciona. Eu já tentei negociar dessa forma e não conseguia. Com certeza, incompetência minha. Tá? Mas quando eu aprendi a ler o volume, a história do preço ela ficou muito mais interessante e fez muito mais sentido para mim. O que o Richard Wyckoff postulou lá junto com Dow Jones, os dois são mais ou menos das duas épocas, inclusive eles
publicavam mais ou menos juntos, tá? Ele publicou que o mercado ele é movido por dois grandes sentimentos, que é o sentimento da ganância e que é o sentimento do medo. E onde a gente vê esse sentimento no mercado? No volume de negociação, tá? Então, se as pessoas estão negociando, seja com euforia ou seja com pânico, isso reflete no volume de negociação. Então, aqui, onde existe aqui a euforia, existe volume. Onde existe aqui o pânico, existe volume. E isso é um sinal forte de reversão, tá, pessoal? Então, aqui resumindo a parábola do cinema, né, o modelo completo do mercado financeiro em uma cena do cotidiano. Aqui, o formador de mercado ele sabe do ônibus, do estoque secreto, opera dos dois lados e lucra sempre. Né, o cambista esperto ele lê sinais cedo, acerta a direção, mas não tem toda a informação. O cambista desinformado ele age na emoção, compra topo, vende fundo e financia os outros, né? O analista contratado ele vai legitimar um movimento que o formador precisa e vai desaparecer depois. O influencer ele amplifica o medo e a ganância, mas ele nunca é responsabilizado. E o ex-funcionário ele sabia de tudo, mas não estava no lugar certo e na hora certa, né? Não conseguiu aproveitar nada, né? Então o formador nunca escolheu um lado, ele escolhe o desequilíbrio, né? Justamente o desequilíbrio que é gerado pela ganância e pelo medo, tá? O objetivo do trade system que foi construído, tá, é exatamente a gente identificar esses momentos de desequilíbrio, tá, onde existe o medo e a ganância, tá bom? Aqui alguns axiomas que durante a minha história aí como trader, tá, talvez olhando num primeiro momento eles nem façam sentido, tá? Então esses axiomas eles precisam ser olhados, tá? Com muito cuidado, tá bom? Então, todos os players, eles possuem exatos 50% de chance em uma operação. E isso foi o que mudou a minha mentalidade no trade. Aceitar esses 50%. Acertar que a melhor chance que eu tenho de dar certo num trade é de 50%, tá? Por que disso? Porque isso me forçou a trabalhar muito tempo e de forma muito suada em cima de um gerenciamento de risco. Eu vou contar aqui para vocês tá, a minha grande verdade a respeito do mercado. O que te garante não é um setup, o que te garante não é um indicador, não é uma informação privilegiada. O que te garante no mercado, o que te faz sobreviver no curto prazo e te traz dinheiro no longo prazo é gerenciamento de risco. Ponto final. Tá? Só isso. Não precisa de nada além disso. Tá bom? Então, alguns players eles possuem mais informações que outros, né? A mão forte, ela não é mais rápida e nem mais corajosa, ela sabe de algo antes, tá? E a nossa intenção aqui com o Trade System é detectar onde ela agiu, não o que ela sabia, tá bom? Eu não sei a motivação do porquê o cara tá apertando o botão, eu nunca vou saber, mas eu posso detectar o momento em que o botão foi apertado, tá? É isso que me importa. Medo e ganância ela causam todo o desequilíbrio entre oferta e demanda, né? A mão fraca não é burra, é humana, né? Ela age por emoção em níveis estruturais, né? Entregando liquidez exatamente onde a mão forte precisa, tá? Então o segredo da mão forte é justamente provocar esse sentimento no mercado para que ela possa atuar de forma eficaz, tá? E ela não escolhe lado, né? Quem escolhe lado é a mão fraca que entrega a liquidez para a mão forte, tá bom? Tá, então a mão forte ela vai acumular quando o medo vende, ela distribui quando a ganância compra, tá? O desequilíbrio importa, né? O lado não, tá? O preço ele desloca em níveis de interesse, tá? O preço ele não flui, ele salta entre níveis. Há ruído, né? Há níveis nos níveis de decisão, tá? Então foi justamente esse jogo que eu montei, tá? O preço se comporta em ondas, tudo isso entendo, tudo isso e discordo profundamente, tá? E isso eu posso mostrar, né? Na formação de preço como que isso acontece, né? Como que o passivo ele é capaz de acionar
stops para fazer com que o preço pule de níveis, tá bom? E é exatamente o que acontece. Isso a gente pode olhar aí, book de ofertas, todo dia, porque é a mesma história, é sempre do mesmo jeito, tá bom? E aqui o movimento direcional, ele é a realização de lucro do dinheiro informado, tá? A espada não é o início, é onde o movimento se torna legível, né? A construção já estava acontecendo. A moral aqui, pessoal, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: imagina que você tem aqui um carrinho de sorvete na praia, você vai lá, faz 100 sorvetes e vende tudo no primeiro dia. Você volta, renova seu estoque, você vai vender pelo mesmo preço que você vendeu no dia anterior? Não, você vai vender mais caro. E no outro dia, você foi e fez 200, vendeu tudo. No outro dia você faz 400, você vai vender no mesmo preço? Não, você vai vender mais caro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que quem tem o estoque, o interesse dele é vender em níveis cada vez mais altos, até que haja demanda. No momento que ele não tiver mais demanda, tá bom, não tem mais demanda. Mas enquanto ele tiver demanda, enquanto essa demanda for crescente, o preço não vai cair, o preço vai aumentar. Isso para mim é bastante claro, tá bom? E a gente consegue observar isso no book de ofertas, tá? Eu acho que aqui é a grande moral, a grande história que me contaram. Não foi eu não descobri isso, quem me contou isso foi um parceiro da Footprint Brasil, tá? Eu acho importante citar aqui, ele já está fora do mercado, enfim, da comunidade, mas é o Jean, tá? Ele me mostrou isso no mapa de fluxo. Ele falou, Alexandre, é assim, tá? Depois que eu entendi o que ele me falou, no mesmo dia, eu lembro, inclusive, tá? Eu abri o backtest com o mapa de fluxo e fui para o simulador, né? Com o mapa de fluxo. Cara, eu nunca fiz tanto ponto no simulador na minha vida como eu fiz naquele dia. Tá? E o que ele me falou foi o seguinte, cara, ordens no book, isso não é resistência, perde esse conceito, isso é um absurdo. Se existe liquidez, ela precisa ser consumida. E ela tende a ser consumida. O preço vai atrás, o preço quer liquidez. E eu vejo isso acontecer todo dia. Tá? Tem momentos, de fato, tá, que vão existir absorções e que essa história de que o book oferece resistência é verdade. Agora, se o book está renovando em níveis cada vez mais altos, o preço vai consumir ordem em nível cada vez mais alto. Não é agressão que tá, precisa da agressão para mover o preço? Precisa, óbvio que precisa. Mas o que está gerando essa agressão? É justamente a ganância dos players que estão entrando ao mercado dispostos a pagar qualquer preço para não ficar fora. E quem fornece liquidez está fornecendo liquidez em níveis cada vez mais altos. Acabou. Isso é uma tendência de alta. É o player que acumulou lá embaixo, esvaziando o seu carrinho e distribuindo suas posições. Isso forma um movimento de alta, tá bom? O que eu falei aqui não é óbvio, tá, pessoal? Eu levei mais de 15 anos para entender isso, tá? Não espero que vocês entendam aqui em 5 minutos, tá bom? Então, tá bom. Aqui, estruturas que eu uso hoje no meu trade system, tá? É o ponto de controle, tá? Tem uma diferença de volume profile e market profile, tá, pessoal? Eu utilizo o ponto de controle do market profile, não confundam com volume profile, são coisas diferentes, tá? A forma como o histograma de um market profile e de um volume profile é formado é diferente, tá? O market profile, ele leva o tempo em consideração, o volume profile não. E o tempo, para mim, no mercado, é uma coisa extremamente importante, tá? Então, eu uso o ponto de controle do Market Profile. O Market Profile, ele traz também aqui 70% está errado aqui, tá, pessoal? É 68% correto, tá? Que é a boca de sino, tá? Do histograma, tá? Então, a zona de Value Area High é a zona mais alta do preço, tá? Onde houve aceitação, e a VAL, né, a VAL é a zona mais baixa do preço, entre os 68% da POC, de onde houve aceitação, tá bom? A POC, para quem não sabe, o ponto de controle é o nível de preço, tá, acumulado no tempo onde houve maior interesse de negociação, tá?
Então, a gente pega esse histograma, né, mede 68% do acumulado desse histograma, você tem aqui a VH e a VAL. Tá? E eu uso também o balanço inicial, initial balance. Tá? O que é o balanço inicial? Eu pego a abertura de Nova York, 30 minutos, tá? Na literatura a gente encontra 60 minutos, tá? Mas adaptações modernas, a gente já vê aí traders falando em 30 minutos, e eu falo também 30 minutos, tá? Para mim, funciona, tá bom? Se é o correto ou não, não me importa, me importa que funciona, tá? Isso funciona. Então, eu espero o pregão abrir, fechou a vela de 30 minutos, marco o mínimo e marco o máximo dessa vela, tá? Então, eu tenho no meu gráfico, todo dia, 5 linhas. 3 vem do Market Profile do dia anterior, não é o do dia, tá, pessoal? Sempre do dia anterior, D-1, tá? E o balanço inicial do dia, tá? Então, esses níveis, tá? Isso daí é suporte e resistência, Alexandre? Não, isso não é suporte e resistência. Tá? Isso são campos de liquidez onde o dinheiro informado volta a operar. Isso é alvo. Na minha crença, o preço ele vai voltar em algum momento para essas regiões. E se essa região realmente for muito boa, ela vai atuar como suporte e resistência. Então, antes de tudo, ela é um alvo. Se ela se provar, ela é um forte candidato a suporte e resistência. Aí a tese dos 50%. Isso é importantíssimo. Porque nessa região, eu tenho que ter claro que a minha melhor chance nessa região, quando o preço volta, é de 50%. Então, aqui não pode ser minha zona de entrada. Ela tem que ser uma zona de saída, tá? Talvez com reentradas. Tá ok? Então, camada 2 do Trade System, tá? É uma coloração de candles que eu criei, tá? Para tentar ilustrar o que o VSA fala. O VSA, para quem não sabe, volume spread analysis, tá? Ele tem uma forte inspiração em Richard Wyckoff. Ele pega simplesmente o tamanho máxima e mínima de um candle, pega o volume de um candle, pega a formação desse candle e tenta entender a história que esse candle conta, tá? Assim, pessoal, a gente não analisa um candle de forma isolada, tá? A gente sempre está olhando para um contexto, tá? Mas quando a gente olha para o VSA de forma isolada, se eu pego um candle lá com um corpo significativo, um pavio enorme, tá? Seja para cima ou para baixo, e tem o volume nesse candle, pô, isso começa a me dizer muita coisa. Porque na história da formação do candle, tá? O candle está lá se formando, pô, em algum momento ele bateu uma mínima e recuou. E se nesse momento que ele recuou, eu estou vendo no gráfico o volume aumentar de forma expressiva, pessoal, alguém vendeu, alguém comprou, e alguém comprou com força. Mas o candle é vendedor, o candle é vermelho. Tá bom. Tá certo, o candle fechou para baixo. Mas se ele tem um pavio, pelo menos, igual ao tamanho do corpo, pô, será que a pressão compradora que existe nesse candle vendedor não deve ser levada em conta? Pô, o martelo, né? Isso é clássico da literatura, não é à toa que toda a literatura está repleta de martelo. Agora, não é operar um martelo porque é um martelo, não. É entender que na formação desse martelo, né, houve agressão contínua do player. Tá? E entender que essa agressão contínua ela entrou numa faixa de liquidez que já tinha deixado o rastro anterior. Existe um contexto nessa região de preço. Não entrou lá à toa. Existe uma história. Uma história está sendo contada naquele candle, né? A hora que a gente entende essa história, pô, fica fácil assumir risco. É 50%, Você pode tomar um stop lá. Sua chance nesse candle, nesse momento, é de 50%. Então, aí você vai gerenciar seu risco, vai fazer a lição de casa para poder pagar os stops que você vai tomar, porque você vai tomar, e tirar aí o seu churrasco, a sua cerveja, a sua viagem desse trade, tá bom? Então, vamos lá, a gente tem aqui os candles vermelhos, tá bom? Ele é um candle vendedor, tá? É uma venda direcional com força, mão forte vendendo ativamente.
a gente tem aqui o candle verde, tá? Ele tem exatamente a mesma formulação do vermelho, tá? Só que a direção oposta, ele é um candle comprador. Aqui, o candle azul clarinho e esse laranja, tá? Eles são candles muito específicos, eles são candles que não conseguiram desenvolver spread, tá? São candles de corpo muito pequeno, porém eles possuem um alto volume, tá? Um volume pelo menos acima da média. O que isso quer dizer para o VSA? Tá? Isso é um indício de como que se fala, ação institucional, tá bom? Ou seja, você tem players que podem estar absorvendo. Isso é, no mínimo, uma anomalia, tá, pessoal? Porque se eu tenho volume, se está entrando agressão nesse preço, por que ele não está se movendo? Por que não consegue desenvolver spread? Isso é, no mínimo, uma anomalia, tá? Então, a gente tem que estar atentos a essas anomalias. Qual que é a intenção do player, tá? Que está segurando esse preço? E como que ele está segurando esse preço? Tá bom? Normalmente através do passivo e através de renovação com alta frequência, tá? Então, por mais que você vá agredindo, tem um iceberg lá no book que vai renovando ordens em alta frequência e não deixa com que essa agressão se desenvolva, gere muito deslocamento de preço. Isso é uma absorção, tá bom? Pô, por que o player está absorvendo nessa faixa de preço? Não sei, mas ele está absorvendo. É isso que o Trade System mostra, tá bom? Notem que apesar do candle azul ele ser um movimento de baixa, um candle de baixa, a gente entende aqui uma intenção compradora nele, que é a intenção do player que está absorvendo. E o player laranja, apesar dele ser um candle de alta, a gente entende nesse candle uma intenção vendedora, que é a intenção do player que está absorvendo essa compra. Tá? Aqui a gente tem esses candles, né? Cinza claro, cinza escuro. O cinza claro é um candle neutro, ele não me diz nada, não tem um spread, não tem um volume, que é ausência, né, de interesse. Tá? E exaustão, né, acontece quando o volume está seco, né? O movimento ele já está perdendo combustível, né? Então aqui a tensão é um indício, né, de reversão, isso na literatura do VSA, tá? São os verdadeiros suportes e resistências do mercado, são quando ocorrem essa exaustão de movimento, tá? Porque acabou a demanda. Por mais que você vá colocar oferta para tentar direcionar o preço, não existe mais demanda. Se não existe demanda na compra, a possibilidade de começar a existir demanda na venda é considerável, tá? Não quer dizer que vai acontecer, pessoal, é 50%, tá bom? E a gente tem aqui os clímax, tá? Que são ditos, tá? Até na teoria de Dow, tá? Né, ele diz que no final do movimento ele é enxergado com um grande volume, né? Richard Wyckoff também diz isso, em toda a literatura de VSA, Ana Cullen, a gente também encontra isso, e só bater gráfico que você vai perceber isso, tá? O alto volume com o final de movimento. Aqui uma atenção que a gente precisa ter, né? A gente fala final de movimento, mas se você começar a entender a literatura, você vai perceber que todo final tem também um começo, tá? Quando existe um final de movimento, tá morrendo um movimento e tá automaticamente nascendo outro movimento, que pode inclusive ser na mesma direção. Uma coisa que a gente observa, tá, é o seguinte: depois que esse volume muito alto entra no mercado, o preço ele tende a se lateralizar por um tempo, até ele tomar uma decisão novamente, tá? Em alguns casos, a reversão é imediata, tá bom? Mas notem que o mais provável é o preço começar a lateralizar depois desse momento. Então, se você está posicionado, é um excelente momento para você, pelo menos, reduzir sua exposição, até que o mercado tome uma nova direção. Pode ser a favor, pode ser contra. Tá? Então, a gente tem aqui o azul escuro e o magenta, tá? Bom, então eu criei aqui também, dentro aqui dessas regiões que eu já mencionei, POC, balanço inicial, VAL, VAH, tá? Quando acontecem alguns eventos nessas regiões, eu chamo de escudo, que é uma rejeição que houve naquela região, ou seja, um candle que deixou um pavio com um volume significativo, tá? Com um fluxo, né? A favor dele,
tá? E o espada, que é quando um candle aí forte rompe uma dessas regiões, tá bom? Então aqui depois eu mando essa apresentação, tem algumas regrinhas aqui que eu levo em consideração, tá? Fibonacci de volume, tá? Eu conheço um estudo semelhante a esse que foi feito dentro do grupo Coyote, tá? Que é a expansão M, merece ser citado, é um trabalho, procurem no YouTube, do Marcos Miranda, fantástico o trabalho dele, a forma como ele faz as projeções, tá? E aqui, esse volume Fibonacci dos Coyote Traders é muito semelhante, tá? Não é igual, não é a mesma coisa, tá bom? O Marcos Miranda, com as expansões, ele desenvolveu todo um trade system completamente diferente desse trade system, tá? Mas tem a Fibonacci aqui, ela é muito parecida nos dois trade systems, tá? Então, aqui o range de espada como régua de intenção institucional. Quando surge uma espada, a gente faz aqui, baseado no spread desse candle, algumas projeções de Fibonacci. Então, a gente pega aqui o 38.2 e o 61.8 do candle para ter como uma região aqui, né, de entrada, tá? E a gente tem aqui como alvo, né, 161.8 e 261.8 desse candle, tá? Para começar a fazer parciais e saída aí da operação, tá? Uma outra camada que é importantíssima no trade system é o block flavoring, tá? Porque ele nos diz a força do movimento, o fluxo, tá? A força daquele fluxo. Eu jamais vou entrar numa operação se eu tenho um fluxo de compra muito contínuo, eu jamais vou fazer uma venda, a não ser que eu esteja, tá, num ponto de reversão muito forte, tá, num final de movimento com volume confirmado de final de movimento muito forte. Caso contrário, eu vou sempre operar a favor, né, do fluxo que o BOP está me indicando, tá bom? Ele é um oscilador, tá, pessoal? Não é um oscilador clássico, tá, mas a leitura dele é de oscilador, tá? Então ele tem aqui sim regiões de sobrecompra e sobrevenda, tá? E a interpretação correta, tá? Eu vejo muita gente, tá sobrecomprado, vai reverter. Não, sobrecompra e sobrevenda, tá, pessoal? Em toda a literatura é ensinado dessa forma, né? São regiões de confirmação de tendência e não de reversão de tendência, tá? O que pode acontecer, tá, é que em qualquer região, né, onde você tem uma confirmação de tendência, essa confirmação pode falhar e virar uma reversão, tá? Mas por via de regra, essa região ela está confirmando a tendência, tá ok? Então a gente tem aqui uma leitura em conjunto, tá? Das espadas, dos conjuntos, tá? Dos escudos, né? E criei também aqui um framework psicológico baseado um pouco na obra até do Mark Douglas. Mark Douglas, não sei se vocês sabem, ele se inspirou muito no programa de 12 passos de narcótico, de alcoólicos anônimos, tá? Para desenvolver toda a metodologia dele, tá bom? Eu peguei essa mesma ideia do Mark Douglas, tá? E adaptei para uma visão que fazia sentido para esse trade system, tá? Então, aqui o primeiro passo é a admissão de humildade, fé no processo probabilístico, entrega ao fluxo do mercado, um inventário técnico honesto, tá? Uma confissão dos erros, uma prontidão para atualizar a tese, risco como prática sagrada, mapeamento de confluências, execução precisa pelo fluxo, inventário contínuo, consciência plena e testemunho e consistência, tá bom? Depois eu mando aqui para vocês poderem ver aqui com mais detalhe tudo isso, tá, pessoal? Eu, principalmente na época da pandemia, muita gente me procurou nos coiotes, tá? Empresários, herdeiros, tá? Que estavam em profundo desespero, tá? E eu percebi algo muito comum em todos eles, tá? A compulsão pelo mercado financeiro. Isso acontece, pessoal, e com muita frequência. E enquanto a gente estiver operando com essa compulsão, você vai perder a sua família. Não vai bastar seu dinheiro. Você vai levar a sua família junto, pode ter certeza. Eu vi isso acontecer, pessoal, dúzias de vezes. Tá? E por mais que fale, vai levar a família embora. Só depois que levar, vai aprender. Eu estou falando à toa, na verdade. Vamos lá, síntese. Tá?
O Trade System ele detecta onde a mão fraca entregou a liquidez por medo ou ganância num nível de interesse, para que a mão forte iniciasse ou realizasse um movimento. Ele vai mapear a zona onde o dinheiro ainda tem ordens pendentes. Isso não é uma afirmação, pessoal, é 50%. É onde a gente acredita que essas ordens pendentes podem estar, em que o preço vai voltar para fazer reteste. Vai estar lá ou não vai? Ninguém sabe. Vai estar lá a hora que aparecer, que o preço chegar lá e começar aquela renovação absurda no book, tá? Em alta frequência. Aí você tem a confirmação, tá bom? A síntese aqui é: o sistema ele não vai te dar respostas, tá? Eu não estou aqui, o meu trade system ele não promete resposta para ninguém, mas ele faz as perguntas certas, tá? E um trader com disciplina vai encontrar resposta no fluxo de ordens. Se ele aprender a seguir o fluxo de ordens, fazendo as perguntas certas, é impossível perder dinheiro no mercado. Só se você quiser muito. Você tem que se esforçar muito. Tá bom aqui, um pouco de Wyckoff VSA, fundamentos teóricos, vamos bater ordem aqui, a causa real, né? O que as ordens passivas de fato fazem com o preço. A gente pode entrar aqui em mais detalhe. Aqui são alguns gráficos que eu peguei: Tesla, euro, dólar, Bitcoin, Tether US e Ethereum, tá, pessoal? Aqui, ó, espadinha aqui o preço, ó, espada aqui o preço sobe. Aqui falha. É importante a gente mostrar a falha, né? Não existe trade system perfeito, eu não quero também que meu trade system seja perfeito, porque ele vai ser ilusório, tá bom? A questão é eu gerenciar meu risco retorno para que os meus acertos paguem as falhas do trade system, tá bom? Porque o trade system também acerta. Vou mudar aqui o gráfico. Ele está aqui na usado, o pessoal estava olhando esse tique aqui mais cedo. Vou colocar aqui na Nasdaq, tá bom? E vamos bater um pouco de gráfico. Antes da gente iniciar aqui, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Então, dado o silêncio, vamos bater gráfico, tá? Então, aqui as linhas que a gente falou, tá, pessoal? As linhas azuis aqui, ó, já está projetado aqui para o dia seguinte, tá? Então, amanhã eu vou treinar essas linhas aqui do gráfico. Elas já estão no meu gráfico desde hoje. Fechou a sessão, ela vai aparecer no meu gráfico, tá bom? Então, as linhas que estão hoje aqui no gráfico, elas foram plotadas ontem, tá? Quando fechou a sessão de ontem, eu já tinha aqui essas linhas azuis no gráfico, tá? Que é do Market Profile, tá? Essa linha preta, tá? Ela é o balanço inicial do mercado, ela é projetada no gráfico assim, abriu a sessão de Nova York, passou 30 minutos, aparece essa linha no gráfico, tá? E essas linhas tracejadas são justamente as projeções de Fibonacci, tá? Vamos fazer uma dessas projeções aqui para a gente entender como que se usa essa Fibonacci, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse candle vermelho, a gente tem uma espada aqui no candle, tá? Não sei se vocês conseguem visualizar isso de forma adequada, espero que sim, tá bom? A gente vai pegar aqui uma projeção Fibonacci, cadê aqui a Fibonacci? Está aqui. A retração, não a projeção, pessoal. Eu projeto com a retração. É exatamente isso. É tudo ao contrário aqui, tá, pessoal? A gente projeta aqui, tá? A gente projeta para os dois lados, tá, pessoal? Para não ter um viés, tá? Ah, ele é vendedor, eu vou projetar só para baixo. A gente vai ver aqui ao longo que muitas vezes ele vai cumprir o alvo para cima, tá bom? Então, aqui, ó, 2,618 desse candle aqui. É coincidência, eu dou muita sorte com Fibonacci. Isso é pura sorte, tá, pessoal? Esse pavio, ele tá aqui nessa projeção, é sorte, tá? Aqui, ó, a gente bater aqui, ó como ele forma aqui uma região aqui de espelho do mercado, né? É interessante isso, né? Isso precisa de muito tempo, tá, pessoal? Mas onde está aqui nossa região de entrada, né? Se a gente pegar aqui, retângulo, tá aqui, ó, 38,61 do candle, fugiu um pouco aqui.
Tá? Então, essa região aqui. Outra coincidência aqui, ó. Olha essa entrada aqui. Mas é sorte, tá, pessoal? Isso daqui tudo é sorte, tá? A gente não opera 50%, a gente precisa ter sorte, né? Então, tá aqui a nossa sorte hoje. Hoje a gente deu sorte 2 vezes aqui, ó. Ó, 2 vendas aqui na nossa região de projeção aqui do nosso candle gatilho, tá bom? Então, como que a gente opera aqui nos Coyote Traders, tá? O que a gente prega, né? A gente não vai entrar no mercado. Fechou esse candle, eu vou bater ordem de venda, não. O preço está trabalhando abaixo, tá? Então eu vou fazer venda nessa região. O preço começou a trabalhar acima, eu vou fazer compra nessa região. Isso é o feijão com arroz, é o beabá que a gente tem aqui, tá, pessoal? É aula 1 isso, tá? Aula 0, tá? Não entrar no mercado. Ah, Alexandre, você entra no mercado, em algumas condições eu entro, em rompimento, tá? Mas eu tenho que ter um cenário muito bem desenhado no mapa de fluxo, no book de ordens, para poder fazer essa ordem, tá? E eu prefiro colocar aqui, ó, meu stop aqui em cima. Ah, Alexandre, mas aí não é um stop técnico. Põe aqui o stop técnico, tá tudo certo. O stop é gosto do freguês, né? Eu não estou querendo te mostrar aqui como você deve operar, né? Eu estou te trazendo aqui regiões de alta probabilidade para você melhorar seu trade. Não mexa no seu gerenciamento de risco se você já tem um e se ele já está te dando as premissas corretas. Não mexe, tá bom? Não é para mexer. Em gerenciamento de risco, quando a gente acerta, é time que está ganhando, não vai mudar, tá bom? Mas aqui a gente traz aqui uma região de alta probabilidade aqui de defesa, alta probabilidade é 50% para tomar um stop. Tomou um stop, tá tudo certo, vamos para a próxima. Tomou outro stop, tá tudo certo, vamos para a próxima. Tomei 10 stops, Alexandre, o que eu vou fazer? Você vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa do mesmo jeito. Porque no final do dia vai pagar. Alexandre, isso é fé. Você está me pedindo para você acreditar no seu sistema de crença. É exatamente isso. É o que eu posso te vender nesse momento. É o que eu acredito. Tá bom? Vamos pegar aqui alguma outra região aqui interessante aqui, ó. Pegar aqui a formação dessa linha aqui, tá? Aqui, ó. Essa linha azul aqui, ó, ela começou aqui, nesse momento aqui. Então, todo esse preço aqui, essa linha já estava no gráfico, tá, pessoal? Aqui, ó. Ah, Alexandre, isso daqui é suporte e resistência, né? Eu vou vender. Tomou stop. Ou não, depende da sua fome aqui, tá? Ó, deixou aqui, né? Dois pavis aqui. Ó, esse candle aqui já estava formado, tá, pessoal? Nesse momento aqui, ó, esse candle já estava formado, essa linha já estava aqui. Olha só, o preço vem aqui nessa linha, entra nessa região para de fato fazer o movimento real. As linhas já estavam no gráfico. Você vai operar contra, a favor, é gosto do freguês, tá bom? O que a gente, né, fala? Ó, se está trabalhando abaixo da linha, voltou para a linha, vamos acreditar que é uma venda. Está trabalhando acima da linha, voltou para baixo da linha, voltou para a linha, vamos acreditar numa compra. É esse o stop que a gente quer tomar. A gente não quer... minha chance de operação é 50%. Qualquer operação, em qualquer lugar que eu faça. Mas tem regiões em que eu faço a minha operação em que o risco-retorno fica muito bom para mim. E é nessa região que eu quero apostar minha moeda, jogar minha moeda para cima. Eu não quero jogar minha moeda para cima em qualquer lugar. E quais são essas regiões? Nessas linhas que estão no gráfico, tá bom? Aqui, ó. Essa linha aqui, ó, de onde ela veio? Ela veio desse candle aqui, ó. Vamos pegar aqui a Fibonacci. Tá aqui. Opa. Tá aqui, ó, 261,8, ó, no tique. É sorte. O nome disso é sorte, tá, pessoal? Eu fico encantado. Eu vejo isso todo dia, toda hora, e ainda me encanto, sabe? É bonito de ver, né? Isso daqui é bonito de ver, tá? Então, aqui, alvo, primeiro alvo, você vai esperar aqui, ó. Ela voltou, logo em seguida ela voltou, deixou um pavio aqui na nossa zona de entrada, veio cumprir o primeiro alvo, cumpriu o segundo alvo. Alexandre, aí ela vai reverter? Não sei.
Não sei, pode acontecer qualquer coisa. Agora, eu estou vendo o preço aqui trabalhando aqui, tá aí chegando aqui, pô, aqui está um lugar bom para tomar stop. Stop, tomou stop, tá tudo certo, não tem problema. Próxima tentativa aqui, preço está trabalhando abaixo, linha está acima, vou vender. Tem um alvo aqui. Fez a venda, pegou aqui esse scalp aqui, gráfico de 1 minuto, tá, pessoal? Quando eu comecei a perceber que às vezes o trade ele pagava, né? A gente está falando de Nasdaq aqui, mas eu vi isso muito no índice. Tinha dia que pagava 1.200, 1.500, 1.800 pontos. Eu queria pegar isso todo dia. Eu peguei a primeira vez que eu peguei 1.500 pontos no índice, eu queria pegar todo dia, cara, porque é muito bom. Não vai pegar, pessoal. O Alexandre, Oi. eu acho que aí tem uma coisa que é importante. Você falou que você opera com um gráfico de 1 minuto, né? E uma das coisas que eu tive conversando com você e com o Camilo é que ele olha o gráfico em tempos diferentes. Muito, muito alto, sim. O perfil dele é completamente diferente. E eu acho que... Você está aí, Camilo? Sim, sim, né? Eu ia até perguntar assim, quando você está fazendo no minuto, qual que é o teu risco-retorno nesse caso? Qual é o percentual que você está buscando e que você está aceitando tomar? Eu não tenho, Na média, assim, eu não né? vou operar jamais com risco-retorno negativo. Jamais. Mas eu não tenho um risco-retorno fixo, tá? Como que eu entro numa operação, tá? Aqui, ó. Pegar aqui essa região, aqui eu vou defender essa região, tá? Onde está o meu próximo alvo? Tá aqui. Tá bom? Qual que é a minha referência de stop aqui? É essa aqui. Daqui até aqui eu tenho um risco-retorno maior do que aqui até aqui? Tenho. A operação está validada, eu posso entrar. Se eu não tiver essa matemática ao meu favor, eu não vou entrar. É dinâmico o sistema, tá? Sim. Uma outra pergunta que eu tenho é, você faz bastante a programação dos teus indicadores. A complexidade do sistema, te permite você automatizar essas operações no minuto ou tem ainda uma interpretação discricionária que você não consegue parametrizar para fazer com que seja automatizada? Camilo, assim, eu tenho backtests aqui que já fizeram 1 bilhão por ano. É backtest. Vamos encarar a realidade, pessoal. Não serve para nada. Você joga assim o papel, amassa o papel, olha uma lata de lixo e fica tentando acertar a lata de lixo com backtest. É para isso que ele te serve, tá bom? Por quê? Porque o mercado ele tem diversas condições, tá? Slipagem, a comissão, entre outros fatores aí que um backtest jamais vai reproduzir o comportamento do mercado tique a tique. Por mais que a plataforma ela te entregue isso, tá? A hora que você coloca o algoritmo para rodar numa conta real, tá? O comportamento do robô muda e muda bastante, tá? O dinheiro, o retorno do robô muda bastante, tá? Hoje, assim, eu já coloquei robô para rodar, tá? Hoje eu prefiro rodar na mão, tá bom, Camilo? Por quê? Porque todo o sistema ele é cercado de subjetividade. Por mais que esteja claro aqui olhando, o gráfico está pronto, é bonito, né? Porque é fácil fazer qualquer afirmação sobre o gráfico, tá? Mas a hora que o gráfico está rodando e que o preço chega, tá? Tem muita subjetividade, tem muita interpretação, né, na hora de tomar a decisão, tá bom? E nem sempre os sinais, tá? Porque eu não estou olhando para o gráfico para tomar uma decisão. Essa é a grande questão. Eu olho muito o book de ofertas, tá? Então, às vezes, o cenário está perfeito e eu fico quieto, porque eu não estou vendo uma formação de padrão no book de ofertas que eu quero para aquela operação. Então, eu não faço nada, o robô vai fazer, tá bom? Ou seja, o gráfico é só parte. É uma parte. Se você não estiver olhando para o resto... O mapa de fluxo. Cara, assim, eu tinha até uma época, hoje eu trado muito pouco, tá, Paulo? Eu não gosto de deixar a trade rodando enquanto eu estou em reunião, e eu tenho muita reunião, tá? Então eu trado muito pouco hoje, mas na época eu conseguia operar de fato, tá? Um volume de tempo maior, né? Cara, eu nem olhava gráfico, era só fluxo de ordem, só o mapa de fluxo, tá? No máximo o gráfico footprint, tá? Para olhar regiões de imbalance.
e fazer uma marcação, mas grosso modo, mas tinham algumas vezes assim que eu pegava, não, deixa eu operar gráfico, hoje tirava tudo, deixava só preço e volume, tá? Claro que muda o gerenciamento de risco, tá? Muda a forma como você entra, né? O seu grid de ordens ele muda, tá? Muito, tá bom? A forma como você entra e sai de posição, como você gira lote, muda, tá bom? Hoje, assim, cara, eu não me sinto confortável, sabe? Dá para operar, dá, sabe? Mas é muito estresse. No fluxo, cara, se eu vejo determinadas coisas que eu sei que o preço vai voltar contra a minha posição, eu já saio dela na hora. No gráfico, precisa. Demora mais para você conseguir ter essa interpretação. Quando você está olhando direto a microestrutura, sua resposta é muito mais rápida. E a gente, assim, os trades são muito mais curtos também, tá? É diferente você estar olhando aqui todo um contexto macro em uma hora, em um gráfico diário, do que você operar num contexto que é extremamente frenético. Operar microestrutura é videogame, cara. As coisas mudam muito rápido. Então, assim, eu estou falando de operação para a gente ter uma referência aqui, tá? De 2, 3 pontos no dólar, de 250 a 300 pontos no índice. Eu estou feliz. 250 pontos no índice, eu fecho, cara. Eu fecho tudo, acabou. Bati minha meta diária. Você entendeu? Dá para pegar os pontos? Dá. Mas com 250 eu estou bem feliz, cara. E quanto tempo que tu leva para fazer? Cara, tem dia que é o dia inteiro você não pega. Tem dia que você pega em menos de 5 minutos. Sentado, faz o trade, acabou, vai embora, né? Assim, cara, o negócio é fazer pouco trade, Paulo. Cara, se eu fiquei mais de 30 minutos sentado e não viu nada, eu não tô, cabeça não tá boa, não dormi bem, minha mulher brigou comigo, não sei o que é, não me importa, cara. Não vou ficar fritando na frente do mercado, eu tenho mais o que fazer. Sabe, vou abrir 11, 11 e meia, vou procurar se tem oportunidade, tem uma janela aí, tá, 30, 45 minutos. Nessa janela, cara, não aconteceu nada, paciência, amanhã vai acontecer. Aconteceu, tomou stop, cara, tá tudo certo, amanhã vou recuperar, tá tudo bem. É isso, entendeu? Às vezes, cara, pô, fica lá aquela história de vai, não vai, né? Cara, se o trade não tá indo a meu favor, eu tô errado, cara. Pro trade que eu faço, pro tipo de operação que eu faço, eu dei a ordem, o movimento tem que acontecer. É muito rápido. Se deu em 5 minutos, cara, eu não saí do meu alvo, ou não tá perto, ou não tô enforcando minha ordem, eu tô errado, cara. Você Eu tenho que assumir liquida? minha incompetência e tá tudo bem. Vou fazer outra coisa. Eu tô errado, porque o meu operacional, ele funciona assim. Eu bati a ordem, o mercado vai entrar agressão, porque eu já tô vendo a liquidez lá na saída, tá? E às vezes, quer dizer, eu não sei a intenção dos outros, essa é que é a verdade. Tá o cenário lá formadinho, a operação não vai. Tá tudo bem. Vou fechar minha operação, às vezes com um pouco de lucro, às vezes com um pouco de prejuízo, e amanhã tem mais. Tá tudo certo. Ou seja, tu basicamente tem uma operação curta, você não tem posição de longo prazo. Não, de jeito nenhum. Eu sou cagão. Eu sou cagão. Passar dia, cara, eu fiz isso uma época, tá? Em que eu chegava em casa, abria operação no Forex e ia dormir para pegar no dia seguinte, cara. Você não dorme bem, cara. Não é legal, você tem pesadelo à noite, cara. Daí eu comecei a perceber um comportamento de corretora de Forex, né? No final de sessão, a balançada de spread que eles dão, tá? Pô, toda noite chegava virada de sessão, ela ia lá e tomava meu stop. E daí o movimento ia bonito. Daí o que o cara começa a fazer? Ainda não. Vou tirar o stop. Ué, Perdão? O que você falou, você acha que eu não entendi? aí, ó, você vai tomar. Não Que tem. ainda dão balançada de stop direto de madrugada. Mas lógico, é o momento, é o lugar. Pô, por que não vai fazer? Por que não vai acontecer? Né? Ganhar uma liquidezinha de quem estava desatento, De né? final de noite, para ir tomar o uísque com as putas, para quê? Eu vou pegar essa liquidez, tá de graça, pô.
estão dando de presente para mim, joga dinheiro no seu colo. Você vai recusar? Eu não. Ordem de stop é isso, é dinheiro no colo, pô. É liquidez barata. Sim, é liquidez. Isso é uma coisa, tá, que uma leitura também que fez começar a prestar atenção em muita coisa, tá? Essa questão do stop, tá, pessoal? Vamos lá. De forma bem clara e bem objetiva. Onde estão ordens de stop? Elas estão nos máximos e nos mínimos das estruturas de preço. Se a gente olhar aqui, o que é uma estrutura de preço? Eu tenho aqui, ó, uma máxima e tenho uma mínima, não tenho? Acabou. Ó, aqui, por curiosidade, coincidência, sorte, eu tenho um candle laranja, eu tenho uma absorção aqui do vendedor. O que o mercado fez com o vendedor? Ah, você está preso aqui, não tá? O mercado foi lá e testou. E o preço subiu. E arrancou o dinheiro esperto veio aqui e tomou a liquidez do dinheiro burro. O dinheiro burro veio aqui, absorveu, não tem como se defender. A hora que o preço testou, não encontrou defesa, ele já estava comprometido na operação, veio acionar stop aqui, ó, e o preço foi embora, tá? Então, o mercado sempre vai testar essas regiões de máxima e de mínima, tá? Para encontrar liquidez. Vamos pegar aqui, ó, uma outra estrutura de preço aqui, ó. Aqui, ó. Veio, testou aqui, ó, não achou, não está achando stop aqui. Vamos tentar para cima, né? Até uma hora que ele acha aqui, ó. Isso daqui, ó, esse movimento foi gerado pelo stop aqui desses vendedores. O mercado anda assim, pessoal. Ele vai abaixando de nível, subindo de nível, testando liquidez. A hora que ele encontra stop, o preço anda. Ué, é barato fazer isso. Tá? Então, o que acontece? O dinheiro desinformado, ele está pagando o movimento do dinheiro esperto. É assim que o mercado funciona a cada tique. A cada ticada de máxima e a cada ticada de mínima que o mercado faz, ele está tentando tomar a liquidez do dinheiro menos informado. Tá? Aqui, ó, que coincidência aqui, ó. Né? Olha o tanto de dinheiro que a gente tem aqui, ó. Olha onde o volume entrou. Isso daqui, se a gente colocar volume aqui no gráfico, tá? Vai ter uma barra de volume aqui, nesse magenta aqui. Tá? Tem stop dessa estrutura. Ué, tem um monte de ordem de stop aqui. O preço veio, conseguiu. Agora, uma coisa que é legal de ver no book de ofertas, antes disso acontecer, tá? Antes dessa região romper, tá? O que acontece no mercado? Qual que é o jeito mais fácil de você tomar essa liquidez de forma extremamente barata? Com uma ordem, você faz isso. Não precisa de mais. Com uma ordem, você aciona stop do mercado inteiro. Presta atenção nisso. Basta uma ordem, tá? A hora que o preço começa a chegar aqui, as ofertas compradoras, elas simplesmente somem e vêm aqui para baixo. Fica um vácuo no book. Qualquer um que der uma agressão aqui, vai pegar aqui o bid, aqui, que está aqui embaixo. A hora que o preço dá o last price aqui embaixo, acionou na plataforma de todo mundo o stop que está pregoado aqui na plataforma. Puf! Com uma ordem, você acionou uma porrada de stop. Aí você enche o book e se posiciona. É assim todo dia. Ou você usa esse movimento, essa é a grande maldade do mercado. Você não sabe se o mercado vai absorver para se posicionar ou se vai usar isso para dar uma ignição. Aqui, nesse caso, foi uma clara ignição. Tá? Agora, o que a gente sabe? Todo rompimento merece um teste. E está aqui. Todo rompimento merece um teste. Está aqui um teste. Vamos colocar aqui, ó, teste. Isso daqui é o teste. Sem dúvidas. Tá bom? Todo rompimento merece um teste. Pessoal, vocês querem, assim, amanhã, fica 20 dias sem operar, só batendo o gráfico, tá? Você vai pegar range, máxima mínima de range, vai projetar uma caixa. Vai achar quem rompeu, vai notar que o preço voltou nessa região de rompimento, fez um teste, teve defesa e o preço foi embora. É esse o trade que vocês precisam aprender a pegar. Quem está começando agora, quem está querendo enxergar, né, fechar um operacional, tá aqui, o operacional está pronto, é esse. Operem isso. Você quer começar a entender estrutura de mercado, começar a fazer trade, esse é o setup que você tem que usar a seu favor, tá bom?
Fala aí, Camilo. Eu acabei de te Não, interromper. eu vou fazer um pouco de comparação, assim, né, com a maneira que eu opero, né? Comecei a operar lá entrei na Bolsa 2007, né? Então, aí fiz aí um ano de IPOs maravilhosos, 2007, né, na Bolsa Brasileira, 100% de lucro no ano, né? Daí 2008 foi devolvido tudo, né? Aí em 2009, ok, vamos estudar, né? Vamos aprender. Então, aí da escola do Stormer aí, então, acho que muita gente deve conhecer. E a partir daí comecei então essa paixão no gráfico aí. Então, né, comparando um pouco com o que o Alexandre faz, né? Eu opero, não opero day trade, né? Para mim, assim, é o meu ritmo, né? Ele é mais devagar, assim. Então, eu procuro olhar, assim, sempre indicadores de uma forma mais simples, né? Então, utilizar aí força relativa, ah, um combinado de médias, assim, não apenas cruzamentos, eu faço algumas modificações de indicadores também para alguns setups pessoais, com médias modificadas, mas como é que a coisa começou a andar? Primeiro comecei em bolsa brasileira, depois comecei em bolsa americana e depois em criptomoedas, né? E aí eu vi lá em 2019, 20 ali, eu via o pessoal começou a fazer análise on-chain, né, em blockchain, criptomoedas. Avaliar, tentar fazer isso que o Alexandre faz, mas com cripto, né, avaliar quem que baleia comprando, etc e tal. E eu olhava para aquilo e falei, cara, quando vier o tal do inverno no cripto, vai todo mundo ficar congelado, né? E foi o que aconteceu, né? Então eu falei, cara, eu acredito mais num sistema que te tira, né? Então, quando as tendências viram para baixo. Mas isso a gente está falando aí de operar em swing trade, que vai ser uma operação que vai variar de 2 dias a de repente 10 dias no máximo, de uma forma geral. Pega uma tendência maior, 3 semanas por aí. Ou um position trading que vai operar uma média mais longa, um gráfico semanal, que vai te botar no trade aí a um mês, de repente 2, 3 meses, né? Um gerenciamento mais tranquilo. E nessa época eu comecei a compartilhar análises, né, num grupo de investimentos, pessoal de cripto, e o pessoal ficou interessado. Então eu fiz na época uma masterclass, porque eu pensei assim, como que eu posso, de uma maneira simples, passar para as pessoas e assim, uma coisa que ela possa olhar para o gráfico direto e pensar, o que que eu faço agora, né? Qual ação que eu vou tomar agora? E então foi isso que eu tentei montar, né? Montei um curso depois que a gente vai é uma masterclass que a gente fez na época, gravamos, para fazer essa análise técnica bem objetiva, né, de ações e criptomoedas. E então, por exemplo, né, que a gente está falando hoje aí de usar, né? Poxa, quando eu vejo que tem, por exemplo, médias começam a se sobrepor, lateralização, o mercado começa a ficar grinding, ficar lateral. Isso tem várias formas de se ver. Você pode usar a banda de Bollinger, que ela vai abrir a boca do jacaré, né? Então vai romper para um dos dois lados, para cima e para baixo. E aí você pode pegar um movimento bacana de abertura. Mas as tendências também, eu gosto de pegar trade de tendência. Agora, uma coisa que eu tenho acreditado e que é o que eu tenho buscado implementar é o raciocínio de fazer alocação de ativos aplicado ao gráfico, né? O que que isso quer dizer? Assim, quando a gente faz aí o buy and hold, né? Qualquer consultor que faça um buy and hold vai fazer de acordo com o perfil do investidor, vai fazer uma alocação de ativos para diversificar o risco. Então, no buy and hold, o gerenciamento de risco vai ser feito, né, pela alocação de ativos. Vai botar um pouquinho lá de renda fixa, os seus FIIs no Brasil, REITs nos Estados Unidos, a renda variável, pode botar metais e assim por diante, ou investimentos alternativos, faz uma distribuição.
E o que se espera é que quando um performar bem, quando um performar mal, vai ter algum performando bem e vai estar atenuando, né, esse risco do portfólio. Como que eu trago isso para análise gráfica? Então, por exemplo, eu posso usar uma Nasdaq, eu posso usar um ETF simplesmente de QQQ na Nasdaq, e eu faço uma estratégia a favor da tendência, que vai ser uma estratégia de swing trade, digamos. Então, quando o meu gráfico tiver em tendência de alta, eu vou estar comprado, né? E eu faço uma alocação do meu portfólio dividindo com uma outra estratégia, por exemplo, uma estratégia de contra-tendência. Quando tiver um nível de sobrevenda muito alto, que eu vou fazer uma compra tentando um retorno à média. Ou seja, quando tiver contra-tendência, né, se eu tiver caindo, não vou estar comprado mais, porque vai estar tendência de baixa. Eu posso ou estar short ou fora do mercado. E essas diferentes estratégias, elas vão estar fazendo o trabalho da gestão de risco, como se fosse uma alocação de ativos. Eu posso fazer isso com estratégias diferentes, banda de Bollinger, ou com a média, retorno à média, RSI, ou eu posso estar fazendo também complementando com tempos diferentes, porque vai dar também totalmente resultados diferentes, e isso tende a atenuar a curva de capital. Então, essas são coisas que são filosofias aí que quando você começa a implementar para mais de um ativo, eu acredito que a solução, né? Eu não inventei isso. Isso tem sido usado por fundos aí, tem gente no Brasil fazendo isso muito bem, por sinal. Com automatização, né? Que quando você pega um prazo mais longo, facilita, porque você não tem tanto ruído ou problema de spread, de comissão, como né, fazer scalping, né, num sistema aí com gráfico de 1 minuto. Então, utilizar a automatização e robô em casos mais longos só te dá a liberdade, porque assim, tu não precisa muito tempo. Se você vai fazer um position, você vai fazer uma compra e venda na sexta-feira, você vai avaliar o mercado. Então, e concordo totalmente com o que o Alexandre falou, né? A parte mais difícil é a gestão de risco, é aceitar os tal dos 50% de chance, né? Porque o sistema que vence é aquele que perde pouco e que consegue fazer o lucro bom, mas perde Consistente. pouco, Eu né? acho que tem Então, uma questão aí, tá? Desculpa te interromper, tá, Camilo? vai lá. É importante a gente separar aí as coisas, os perfis, né? Seu perfil, isso, conversando 5 minutos com você já se percebe, né? Você não é especulador, você é investidor, né? É uma visão de longo prazo, né? Tem a especulação, o joguinho de pôquer, mas Mas às vezes eu não sei nem o 90%. que a empresa faz, né? Para mim, eu olho o gráfico para ver se ela vende banana Isso ou quer dizer, não me interessa, está né? pensando lá num longo prazo, né? O especulador, tá? E aqui a mentalidade é de especulador, é de jogador, né? Eu falo banca, né? Minha banca, de jogador. Os caras vomitam isso, ele chama de banca, olha a mentalidade, né? É isso, é porque eu penso em séries probabilísticas, tá? E o meu negócio é pegar um movimento curto mesmo, é ganhar lá naquela troca rápida, tá? Então, são, né, perfis e eu acho que muito complementares, inclusive, tá? Dados alguns momentos. Mas desculpa a interrupção, só para a gente separar, para as pessoas não acharem que todo trade é a mesma coisa, porque Com não é. certeza. Né? É super, como você falou, complementar e é importante porque isso depende do perfil da pessoa, né? Então, ah, as pessoas diferentes vão se adaptar com sistemas diferentes. Então, tem lugar para todo mundo, não é verdade? Ahn, em- Alguns exemplos, assim, né? Uma coisa que eu tentei fazer também no passado e gostava de fazer É, era. tu quer mostrar um Fala. gráfico? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se eu puxo. Espetro. Deixa eu parar de. Eu, De eu não sei usar compartilhar. isso, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma janela. Deixa eu ver se eu fecho aqui. Stop vídeo aqui. Não, eu parei o meu vídeo, não parei o compartilhamento. Parar de compartilhar, tava na cara. Isso, tá. Hum.
É porque Mudou falar de bastante. gráfico sem gráfico é complicado, às vezes. É verdade, é verdade. É. É gostoso bater gráfico, né? Vocês estão vendo minha tela? Tá. Então, aqui é um caso bem claro esse aqui a gente está falando em Apple, né? Uhum. Então, por exemplo, quando o Apple, obviamente eu também olho o suporte de resistência, né? Porque são memórias de preço, né? Não no nível sofisticado que o ministro está olhando, mas eu sempre estou controlando suporte de resistência não só em preço, mas eu também controlo muito em ah, suportes extremos no RSI, né? Então, quando o RSI começa a ficar muito sobrevendido, né? Vamos pegar a Apple aqui, por exemplo. Eu dou um zoom out bem grande nela e, claro que RSI, quando se fala classicamente, é de 30 a 70, né? 30 a 70, 30, abaixo de 30 sobrevendido, acima de 70 está sobre comprado. Eu faço uma avaliação de extremos. Qual que foi o mínimo que essa ação chegou em RSI na história, né? Então eu sei que esses pontos são pontos muito extremos de sobrevenda. E foi assim que eu fiz o trade do ouro, né, no short, porque ele chegou num nível extremo em mais de um tempo do dia, né? Por exemplo, aqui eu estou no gráfico diário, certo? Mas eu dou uma espiadinha dependendo, né, o 4 horas e 1 hora e também o semanal. Esses são os tempos que eu olho basicamente. Mas então, quando tem extremos, né? Então, por exemplo, eu falei hoje Índia, vamos lá olhar em Índia, né? Olha a Índia, como é que ela tá. Tá em 26, tá? O meu RSI. Qual que é o extremo da Índia em RSI? Eu tenho aqui ó, vários pontos tocando lá em 20. Então, 20 geralmente, algumas vezes em 24 fez fundo, mas 20 é um ponto, tem alguns extremos aqui em 15 e do 13. Mas são extremos, extremos dos extremos, né? E eu tô em 26, certo? Então, porque eu falei, ó, poxa, se eu for entrar a 26, ela já foi a 20, né? O ponto extremos é 20. Mas às vezes ela chegou aqui e fez fundo em 28. Então, se eu vou entrar a 26, eu tenho que ter consciência que ela pode seguir caindo. E eu vou entrar com 10% de uma mão que eu tenho a intenção de entrar, por exemplo. E aí, se ela seguir caindo amanhã, vai estar. Hoje está 26, amanhã, de repente, se cair amanhã, vai estar 24. Então, no ouro, eu fui fazendo isso. Como estava 84 RSI, eu comecei a fazer o short devagarzinho. Quando chegou no extremo do extremo do extremo, que na história, uma vez na vida chegou, eu falei, cara, aqui não tem mais. É muito improvável. A assimetria tá muito a meu favor para vender. E aí eu fui lá, aumentei bastante a mão, né? Então, porque estava muito extremo. Então, não é sempre que você vai pegar o fundo ou o topo, né? E tem que ver que, nesses casos, é retorno à média. Então, retorno à média tem uma média de curto, uma de média e uma de longo prazo. Naquele caso do ouro, eu fui muita sorte, porque ele foi para a média de semanal em 2 dias. Então, não esperar, não era uma expectativa. A expectativa era um retorno à média curta, né? Mas por uma sorte daquele evento ali muito especial, foi muito mais, né? Veio para a média de 21 para a média de 50. Então, na Índia eu vejo isso, por exemplo, né? Provavelmente abre um pouquinho amanhã. Se ela seguir, se ela se começar a voltar, ela vai bater numa média de curto prazo e eu, provavelmente ou realizo 50% e deixo ver se vejo se vai até a próxima ou fecho trade, né? Então aqui a gente está falando, se ela começar a retornar agora, tem um suporte em 49. Então tem uma queda de 2, 3% para o próximo suporte, mas daqui até a minha média ou até a próxima resistência tem uns 2 a 3%. Não é, Inter não é uma, um- não é um ativo para o Gustavo, né? Daqueles Não mesmo. gás, né? Enfim, mas que mais que a gente tem aqui, né? De casos assim. Então, por exemplo, falei, olha, para mim isso aqui é o EWZ, a gente está falando em Ibovespa, aqui em dolarizado, tá tendo
vários sinais para mim aqui mostrando que para mim tá mais cara de venda, né? Então, o primeiro sinal, tem um cruzamento de média para baixo, média curta cruzando a média média. Segundo, ele fez aquilo que o Alexandre falou, ele caiu até a média semanal e veio retestar o suporte perdido anteriormente. Então, o reteste aconteceu. O reteste está acontecendo exatamente na média diária de 21. Tocou na média curta de 9. Para mim, isso aqui é venda, né? Então, fez um candle ainda de indecisão lá. Não foi para cima nem para baixo. Uma estrelinha lá, né? Então, tem uma sequência, vários sinais. E outra coisa, o RSI está em 50 ali. Então, aqui pode ser um suportezinho, mas ele baixou para baixo de 50, voltou para 50 e está abaixo da média dele também. Então, tem o volume baixo, né? Eu não olho muito volume, tá? Como o Alexandre olha. Mas, assim, tem vários sinais me dizendo que eu esperaria vir testar esse suporte aqui no 34, né? E aí, se isso acontecer mesmo, a gente está falando de 7,5%. Se o reverter aqui, ah, consolidar ou tiver um candle muito bullish para cima aqui, aí eu vou estopar a posição, né? Mas aí o stop de posição vai estar com risco aqui de 2,5% por aí, 3%, né? Então, a relação 2 para 1, mais ou menos, né? A gente está falando de risco-retorno. Então, mais ou menos eu opero nessa lógica, assim, né? E aqui, provavelmente, a gente está falando dessa operação um, dois, três, quatro, a uma perna, um, dois, 4, 5 dias, ela fez, só que se pode ficar lateralizando, né? Um tempo, e essa operação não andar, ficar de lado um tempo. E pode papar meu stop, virar e voltar depois cair. Pode tudo, né? O mercado pode tudo. Mas assim, a gente tem que tentar estatisticamente estar na, no lado que vence. E quando a gente está errado, tem que sair fora. E é difícil, não é fácil isso, né? Não é fácil ter disciplina, não é fácil aceitar que está errado. É muito difícil. É, você quer ter razão ou ganhar dinheiro? É muito difícil isso. Eu gostaria de ambos, ter razão e ganhar dinheiro. Quem nunca, né? Olha Mas. só, o Lisandro está perguntando aqui que existem diferentes setups, né? Diferentes Uhum. regras, metodologias. ah, e ele queria saber se tem uma regra que é mais comum para entrar e sair. É a escolha do freguês, né? É um cardápio que você vai. Assim, backtest. Backtest tem que, como o Alexandre falou, tem que ter cuidado, né? Tem maneiras de fazer backtest que são mais robustas e menos robustas, né? O backtest vai te dizer, pelo menos, se o teu método é estatisticamente positivo, se ele tende a ganhar dinheiro se você repetir ele. Porque como o Alexandre falou, se você segue, você tem um método definido e você seguir ele sempre e você tomar 10 stops, pensa se tomar 10 stops, como é que tá a sua cabeça? É muito difícil, né? Não é uma coisa simples, né? Então, o método mais simples é um cruzamento de médias, né? Se você, ou se o preço está acima de uma média, são os métodos mais simples, assim. Só que você precisa ver o tipo do ativo, porque tem, sei lá, o caso clássico de Brasil que se usa para isso, e quando você fala elétricas, que tem suas mais lateralizações, quando você usa método de tendência, o problema é que se ficar lateralizando, você entra e sai, né? Então toma stop, 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 até que entra uma tendência. Então, cada método, cada sistema vai ter pontos fortes e fracos. Então, por isso que eu falei que usar métodos diferentes vai tender a amenizar a volatilidade da tua banca, né? Vamos dizer assim. E, olha que interessante aqui, eu abri o gráfico do petróleo, né? Olha quanto foi nesse dia o RSI, foi 86. Qual que foi o máximo dele no passado?
86. Então você vê aqui, você já começa a fazer uma vendinha, né? Mas e aí no dia seguinte o negócio abriu e subiu lá em cima. Quando esse negócio ele fechou na queda depois que o Trump deu o sinal. Durante o dia, quando esse abriu, com certeza isso aqui estava em 90, esse RSI. Para quem estava olhando isso, um petróleo a 90, no passado aqui eu não achei olhando para trás 90. Olha a É atuação 90. do dinheiro esperto aí, cara. Como? Isso é atuação de smart money, tá? Não, Porque isso o não é smart mercado. money, não. Isso é o É, smart friend. Que é o cara é, diz: Olha, vou É, falar essa merda 4 horas da é, tarde. É, é o é, smart Trump vai, friend. Friend. compra É, agora, o preço do petróleo vai explodir, compra. O mercado foi inteiro comprou na euforia. é. Ah, cara, o dinheiro esperto veio, tá aí a Com história no certeza, assim, e aí, para mim, eu no gráfico, eu não olho, eu não vou saber a razão qual é. E no ouro eu não sabia Não, qual era a razão, nenhuma. Mas assim, poxa, você- se eu tivesse aberto esse gráfico, eu não fiz esse trade que não estava com o gráfico aberto, e olhasse lá 90 de RSI e nunca chegou nesse patamar, é mão cheia na venda, né? Então, né, porque, e eu não sei, quando estava nessa máxima em 119 aqui, eu queria ter visto qual que era o RSI que estava. Mas, enfim, aí ele fez o retorno à média curta. E como tem muita compra ainda, foi comprado durante o dia. E aí, ou seja, só tocou na média e já voltou a subir de novo, né? Então, Hum. graficamente, ele tá muito forte a tendência, né? Até que vai chegar um momento que esses candles vão se aproximar da média curta, ele vai começar ou lateralizar, e aí vai começar a perder a força e precisa respirar, né, o movimento, né? Não existe alta infinita, né? Basicamente é a maneira que eu vejo, assim, né, o gráfico e opero. Então, quando eu tento buscar oportunidades, assim, tamanho de mão, né? Porque qual que é a probabilidade de eu estar certo, né? Então, quando tem esses casos extremos, a probabilidade aumenta. Quando são cruzamentos assim, aí eu vou com uma mais baixa, porque o risco. Mas aí ter volume não faria diferença. E tu nunca tem volume no teu gráfico. Poderia fazer, tá? Mas o Stormer fala que já testou muitas vezes volume, para ele não fez sentido. Eu às vezes dou uma espiada, mas não é o que vai definir. Também outro trader que eu gosto bastante de seguir, que é muito pragmático, é o, o Vlad, que é apelido que é o Figueiredo, ele também quase não usa volume. Então é uma opção, né? Eu acho que se você usa e achou uma maneira e funciona para você, né? Tem que fazer o teste, tem que fazer a brincadeira, né? E é isso. Assim, não sei se o pessoal tem alguma pergunta ou. Lisandro, eu te diria o seguinte: isso é uma floresta que tu vai ter que se meter sozinho. A visão do ministro é uma visão de curto prazo. Ele não vai dormir sem liquidar a posição. de E jeito nenhum. a visão do Camilo, ele vai dormir 6 meses sem liquidar a posição. E eles Pode ser. poderiam colocar o mesmo petróleo, o mesmo Nasdaq, o mesmo coisa, e eles iam ver coisas completamente diferentes. Aconteceu no ouro essa semana, né? Em mineradoras. Né? Como ele estava no prazo curto para ele, deu uma venda. Provavelmente ele conseguiu pegar no curto prazo a venda. Mas eu olhei no longo e falei, não, aqui tá num suporte legal do diário, deve se repicar até a média em cima. Então, são objetivos bem diferentes, né? E Bem pode. diferente. Lisandro, posso dar um pitaco aí, Paulo? Pode. Vai lá, com certeza. Você pode tudo. Lisandro, obrigado, Alexandre. Obrigado, Camilo. Obrigado, Paulo. Lisandro, a resposta da sua pergunta é o teu modelo de mundo, tá? O curto prazo do Alexandre e o prazo mais longo do Camilo são a mesma coisa, tá? Mas se você conseguir construir um modelo de mundo que dê as mesmas referências, você vai ter uma função temporal.
tá? Um, um day trade nada mais é que uma posição de longo prazo num delta T menor que tanto, tá? E aí você pode chamar de especulação, pode chamar de investimento, faça o que você pensar, faça o que você quiser, mas é um jogo de soma zero menos a taxa do middleman, quer dizer, o 50% do Alexandre na prática é menos, é um pouco menos, você deixa alguma coisa para a banca, né? Emolumentos de bolsa, Sim, RLP comissão, RLP de corretagem, esse tipo de coisa. ah, Mas se você achar teu modelo de mundo que unifique as duas visões, a diferença é só tempo. Tá todo mundo buscando o mesmo jogo que o Alexandre está buscando. Tá? Vai querer fazer o jogo do ganhar território, tá? No curto ou no longo prazo. Tá bom? Aí é teu bolso, é o quanto você pode perder, é o quanto você está alavancado ou não. É tudo isso que vai influenciar na tua função de tomada de decisão. Mas o modelo mental para o jogador de bolsa é o mesmo, tá? Eu não estou falando do cara de bolsos infinitos. É, Mas não tem e- nenhum aqui, né? exatamente, não tem nenhum. Mas o jogo que o Camilo está jogando e o jogo que o Alexandre está jogando é exatamente o mesmo. Só muda o tempo, tá? A estrutura da. Basicamente, eles buscam reconhecer estruturas de mercado que mais os deixem confortáveis, tá? exato. E aí eles operam esse modelo de mundo deles, tá? Cada um do seu jeito. E, de novo, o que eles têm em comum é o que todo mundo tem em comum nesse jogo, que todo mundo que quer ter uma performance razoável nesse jogo tem que ter em comum: gestão de risco. Só Gestão isso, de risco. mais nada. Tá bom? Só isso. Grande palestra de vocês dois. Parabéns pra cacete, cara. Eu aprendi pra caramba com os dois, tá? Muito bom. Você falou Bom, tudo, Que né, Sérgio? disciplina. Às vezes, todas as vezes que eu me dei mal, foi por não ter feito a gestão de risco, por teimosia e tal. Então, Cuido plano. e não é fácil. Acho que não. para mim sempre foi a parte mais difícil, né? Teimosia é complicado. O, Alguém tem mais alguma pergunta? eu queria finalizar assim, né? Acho que Isso, o isso. meu maior inimigo, né? Meu maior amigo no trade foi a coloração de candle que eu construí, né? Porque ela realmente se provou elegante a partir do momento que existem outros traders além de mim fazendo dinheiro com ele, tá? E coincidentemente ou não, tá? Meu maior inimigo também é esse mesmo indicador e curiosamente desses traders também, porque a gente criou viés a partir dessa mecânica de negociação que essa coloração acaba te conduzindo, tá? Então, às vezes a gente vê um alvo achando que o preço vai, não, mas tem que ir, todo dia vai, hoje vai ter que ir. Não vai. Para de insistir, para de bater cabeça. Então, assim, ao mesmo tempo, né, que é o meu melhor amigo, que é de onde eu tiro o dinheiro do mercado, eu tenho que me vigiar muito, né, para não criar viés, porque o meu próprio sistema de negociação me induz a um viés que é perigosíssimo, tá bom? Obrigado, Camilo. Boa Muito noite. obrigado Boa noite. pelo Obrigada. convite Obrigado. aí, Obrigada, Sérgio, Camilo. Vicky, Paulo. Muito obrigado a vocês e Obrigado, Camilo. uma boa noite para Obrigada. todos. Boa Boa noite. Boa Tá? noite. noite. Bom descanso. Bom Boa descanso. noite Boa a noite, turma. todos. Foi muito bom, Obrigado. fantástico, hein? Fantástico. Boa noite. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Obrigada, Camilo. Obrigado. Obrigada, Alexandre, Tchau, Paulo, tchau. Beijão, Vicky. Sérgio. Obrigada. Meia-noite. Vou stop.